E aí pessoal, aqui é Gai Gaia. Neste vídeo eu quero falar sobre esta tirinha que tem causado muita discussão dentro da comunidade minúscula que é a comunidade de RPG no Brasil. Se você não tem acesso à comunidade de RPG, você possivelmente nem está sabendo do que está rolando. Essa tirinha, como vocês podem ver, são 4 quadros. Falando, uma pessoa entra numa mesa de RPG perguntando: posso jogar? A pessoa responde: claro. Ela então pergunta: esse jogo é muito difícil, vamos mudar as regras? E aí é respondido que não, estamos jogando dessa maneira há anos. E aí essa pessoa fala: por que você está me excluindo? Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso, que é um assunto que eu já venho falando. Eu falei em um vídeo anterior, que é discussões recentes sobre RPG, que também engloba, em geral, a comunidade de jogos, a comunidade maior de games no mundo. Mas especificamente vou focar aqui no RPG, que é a comunidade da qual faço mais parte. E o que está acontecendo em geral em jogos, mas também em RPG, é que muitas pessoas têm entrado nesses grupos que eram muito fechados. O RPG é uma das indústrias mais insignificantes dentro do cenário global da indústria de jogos e entretenimento. Não sei se é a mais insignificante dentre as indústrias que são suficientemente grandes para serem existentes, mas é minúsculo. Minúsculo, quase inexistente. Porém, tem crescido muito nos últimos anos. Muito. A partir de D&D quinta edição, mas não vou entrar nos maiores detalhes, mas o RPG tem crescido tanto que ele está lentamente deixando de ser uma nota de rodapé na história. Eu falo isso com a mente bastante clara, porque as pessoas gostam, você não gosta de RPG, você está falando mal de RPG. Não, eu estou sendo bastante realista. O RPG é muito pouco conhecido, é praticamente inexistente como uma indústria no mundo. E o que acontece é, devido à fama de D&D quinta edição e etc, tem entrado muito mais gente, a partir especialmente de streams online, celebridades têm jogado RPG, as pessoas têm entrado em contato, teve lá a coisa no Stranger Things, que aí deu um boom no RPG, então o RPG tem cada vez mais aparecido. E isso faz com que pessoas que antes nunca ouviram falar de RPG entrem, e quando novas pessoas entram num grupo que antes era muito fechado, há novas discussões, novas coisas que são levantadas. E eu fiz um vídeo sobre esse assunto quando eu falei sobre orcs e racismo, que muita gente tem visto com muito maus olhos a questão de raças dentro de D&D especificamente, porque não só é muito determinístico, quando você diz que todo elfo é assim, todo halfling é assim, blá blá blá, como também existem raças que são malignas, o que leva a muita discussão racista dentro de D&D, o que eu discuti já no outro vídeo, e dei minha opinião geral sobre esse assunto, que eu vou, antes da gente se debruçar sobre essa tirinha, vamos falar um pouco sobre isso, que é importante sempre reiterar. Que, de forma geral, quando você abre o hobby, entram mais pessoas com opiniões divergentes, isso sempre gerou atrito. Se você é um conhecedor de D&D, D&D primeira edição, D&D segunda edição, nem isso, D&D primeira edição mesmo, na época da revista Dragon, quando Gary Gygax, um dos criadores do D&D, ele escrevia diretamente na revista, ele era veemente contra alterações das regras, qualquer pessoa que tivesse uma ideia diferente já atacava a pessoa, ele era contra acertos críticos, ele era contra o uso de pontos de magia para lançar magia, ele era contra tudo. E é muito interessante você ver como ele atacava novatos. Gary Gygax ele era extremamente agressivo contra novatos. Nem sempre, com o tempo, ele mudou a postura, quando ele foi ficando mais velho ele mudou, mas é muito engraçado você perceber que esse tipo de tirinha, esse tipo de pensamento, sempre existiu. Porque é quase observar uma relação xenofóbica dentro do RPG. Que o RPG cria quase que um grupo fechado que não aceita que novas pessoas entrem. E que defende com unhas e dentes isso. Não é, eu estou falando do RPG novamente porque é onde eu estou, mas nós vemos isso em geral para todos os grupos gameistas, todos os grupos de game, o grupo de nerds e geeks é bastante forte isso. Muito fechado para mudanças e muito fechado para novos entrantes.
E aí nós vemos esse tipo de atrito que é levado. No caso da vez, são atritos que estão sendo levantados porque muita coisa dentro da RPG, especialmente RPG clássico, beira sim noções racistas, beira sim noções sexistas. O papel da mulher é bastante escroto muitas vezes dentro da RPG. O tratamento de mulheres é muito escroto dentro da RPG. E é isso que tem levado esse atrito, inclusive a uma tendência de mudança geral do D&D em escala global. Tem acontecido novas propostas para alteração das raças, de tirar o conceito de raça em D&D, o que tem levado exatamente as pessoas a fazerem tirinhas como essa. Então nós vemos assim, esses atritos são levados, mas também é importante perceber uma coisa, que de um lado nós temos essa resposta extremista de pessoas que começam a atacar novos entrantes, novas pessoas dentro do RPG, mas também nós vemos um extremismo do outro lado, que chega a beirar a estupidez, porque nós temos agora questionamentos levantando, por exemplo, a retirar o Oriental Adventures de D&D. Oriental Adventures era um módulo de D&D antigo que tratava questões sobre o mundo oriental, que era Japão, China, Indonésia, Índia. O que acontece é que as pessoas estão discutindo que isso é muito racista, porque você está juntando todos os povos numa única bandeira e blá blá blá. Só que aí começa uma discussão muito idiota que é basicamente atacar a arte, atacar as funções artísticas. E aí eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso aqui é basicamente um vídeo diferente, que é discutir sobre apropriação cultural, discutir sobre outras questões, que é muito demorado e não é o foco desse vídeo. Eu quero ficar principalmente da questão de novas pessoas entrando no RPG e essa tirinha. Então, mas aí entra esses extremos que as pessoas querem proibir o Oriental Adventures, aventuras orientais, querem proibir que, por exemplo, a noção de ter raças malignas. De um lado, existe a questão de que sim, você quando tem esse discurso de raças malignas lembra a questão racista como existe no nosso mundo, mas é também importante perceber que no mundo de fantasia medieval e no mundo de fantasia em geral, existem extrapolações que não são para serem baseadas na vida real. Quando você coloca uma raça maligna num RPG, ou num filme, ou numa coisa mais ou menos, num filme, num jogo de eletrônico, num jogo de tabuleiro, pode ser simplesmente para ter um oponente, algo para ser vencido e que não é para você discutir a moralidade das coisas. É o clássico bem contra o mal. Você pode substituir a raça maligna por um demônio, ou você vai começar a discutir sobre moralidade de matar um demônio. E muitas séries fazem isso. Fazem a discussão de, por exemplo, a humanização de demônios. E não tem problema fazer isso. Não tem problema você querer fazer um texto que discuta que os orcs na verdade são bons e os humanos são maus. Warcraft já faz isso há anos. Não tem problema isso. Mas também não tem problema você ter um cenário onde todos os goblins são maus porque eles são maus. Goblin Slayer é mais ou menos assim. Goblin Slayer bota basicamente os goblins em Goblin Slayers são maus. Eles nascem maus. Eles são a encarnação do mal. O mal existe e a forma do mal é o goblin. Acabou. Os goblins são usados como obstáculo para representar o mal, aquilo que deve ser destruído. Não é para discutir sobre cultura goblin, cultura de não sei o que. Não é um senso de realidade humana sobre isso. É apenas uma criação metafórica para representar o mal. Só isso. Então é importante entender, porque as pessoas vão para os extremos. E por irem a esses extremos é que tem surgido esses grupos extremistas idiotas no Brasil, dos dois lados, que tentam, de um lado, proibir as pessoas de querer jogar um mundo onde goblins são maus, o que é ridículo, e o outro que é basicamente a estupidez, que é essa tirinha. Essa tirinha é completamente estúpida. Em tipo, meus 20 anos de contato com RPG, de mesa fixa, convenção, mesa virtual, isso nunca aconteceu, isso não existe. Tenho um contato inclusive com a primeira geração de RPGistas, as pessoas que jogavam RPG que traziam dos Estados Unidos. Tenho contato com as gerações mais novas de RPG e nunca ouvi um único relato de uma besteira, de uma pataquada como essa. É possível, vamos lá, é possível que isso aconteça? Mas o que acontece normalmente? Uma pessoa nova chega no RPG, pergunta, posso jogar? Ela fala, tipo, esse jogo é muito difícil, não tô entendendo, não sei o que. Aí o que acontece? No terceiro quadro, o que nós vemos é o grupo zoando essa pessoa, falando mal, dizendo, se você não quer jogar, então vai embora, e a pessoa vai embora. É isso que acontece normalmente. É possível que esse tipo de palhaçada aconteça? É possível.
É possível que um novato dê um chilique e fale: ah, vocês estão me excluindo porque querem jogar um jogo difícil. É possível. Mas em meus 20 anos com RPG e contato com centenas de mestres, centenas de mesas, eu nunca vi uma palhaçada dessa. Nunca. De jogador novo a jogador velho. Eu nunca vi isso. O que acontece é o contrário. A galera mais velha zoa a galera mais nova. E como alguém que coordena servidores também no Discord, com centenas de pessoas, eu vejo isso todo dia. E eu tenho que basicamente falar com a moderação, falar com a coordenação do servidor e falar: gente, não é pra zoar a galera novata. A galera novata é que vai dar novo gás pra RPG. Se você zoa a pessoa que entra, a pessoa que nunca teve contato com RPG, ela fala: não tô entendendo nada, e você zoa ela vai embora e acabou. Você está matando o RPG. As coisas precisam que novas pessoas entrem para que continue. Então, o que acontece é o oposto. O oposto dessa palhaçada daí. Nunca vi um novato fazer isso. Até porque os novatos têm vergonha. As pessoas, quando chegam num novo lugar que não tem conhecimento, elas têm vergonha. O que acontece é, ela vai para a sessão, não entende nada, ninguém explica nada para ela, ela vai embora e nunca mais volta. É isso que acontece, é ridícula essa tirinha. Essa tirinha é uma palhaçada. Palha, tracinho, assada. Então, as regras, os cenários são usados para zoar os novatos. Não é pra... Isso aí não existe. Aí não, mal posso esperar para um bando de gente idiota chegar e falar: na minha mesa isso acontece sempre, você é um babaca, Gaia. Você nunca viu porque você nunca jogou RPG. Quem é você para dizer que conhece de RPG? E aí o que é muito engraçado, e nós podemos ver aqui até mesmo o texto que é postado, deixa me ver aqui, o texto postado é magnificamente idiota também. Vou até ler para vocês. Jamais recuem diante desse tipo de ataque vitimista. Se um recém-chegado tentar impor algo a você e aos seus amigos utilizando de argumentos, histeria demagógica, como os da menina no quadrinho, simplesmente corte o mal pela raiz, exclua, segregue, ostracize. Esse é literalmente a definição do porquê quando as pessoas falam mal de gamers, de geek, é basicamente isso. É esse pensamento idiota pra caramba. Esse é um pensamento completamente despropositado. É isso que faz com que o RPG não cresça. Esse tipo de argumento eu já vi várias vezes. Esse sim. Não na questão de vitimização, mas é basicamente, quando uma pessoa... Se você mudar um pouquinho e falar, quando alguém chegar no seu grupo e não souber as regras, zoe a pessoa, fale mal dela, faça o ambiente ser o mais difícil possível para a pessoa sair. Eu já vi grupo rindo. Isso eu já vi. Grupo rindo, grupo de veteranos rindo porque a pessoa quitou da mesa. Ela saiu porque eu botei um boss, eu botei aqui um encontro difícil, ela fez um personagem merda, seja em 3D&T, seja em D&D, ela fez uma build ruim, ela escolheu os poderes errados, fez um personagem super bosta, a gente riu, ela foi embora. Isso eu já vi. Esse daí de alguém falando: você tá me excluindo porque tá jogando um jogo, eu sou um novato, nunca eu vi. Nunca. E eu duvido que... Deve ter acontecido, mas eu duvido que chegue a tipo 0,1% das mesas. 1% das mesas. Porque o que acontece é exatamente isso. Segregue, ostracize, exclua. E aí vem a defensoria. Porque é exatamente isso que eles fazem conosco todos os dias. Não! É isso que as pessoas, é isso que de forma geral os veteranos, as pessoas mais antigas da RPG fazem. Tem dois tipos de veterano, não vamos exagerar também. Tem dois tipos principais de veterano. Você tem o veterano, que é o cara mais chato do universo, que fica só num cenário, só num sistema. E se você não conhece cenário, se você não conhece sistema, ele literalmente vai te destruir dentro do jogo. Tem esse tipo de veterano. E tem outro veterano que tenta trazer as pessoas, mas normalmente não tem muito tato. Esses são os dois principais tipos de veterano. Tem veterano que é super bonzinho, que quer ensinar, que quer mostrar o RPG para as pessoas e para o mundo inteiro? Tem. Mas esse é um grupo muito seleto, muito raro. É uma minoria assim de veteranos no RPG. A maioria dos veteranos é tipo, se você faz qualquer coisa errada, seja do ponto de vista de sistema, seja do ponto de vista de cenário, você é zoado. Especialmente para mestres. Mestres mais antigos são normalmente assim. E aí, nós vemos mais alguns detalhes também. Tipo... pera, que coisa é essa? Que coisa bizarra. Tá dando uns erros aqui. Tá dando uns erros aqui. Só um momento, galera. Que estranho. Tiraram a capacidade do...
Enfim, vamos continuar. Em resumo aqui, continuando. O que nós vemos aí nesse discurso dessa página e desse movimento que está acontecendo no RPG, que é bastante idiota, é um discurso quase de guerrilha. Tipo, como se o RPG estivesse sendo atacado, quando na verdade ele só está crescendo. Tem mais gente chegando, tá falando, porra, gente, isso que vocês estão fazendo é bem idiota. E aí ele fala, não, sempre foi assim, o RPG é assim, se você não gosta, morra, blá blá blá. Isso, as pessoas estão confundindo o grupo crescer com um ataque ao RPG, como se todo novato fosse um potencial atacante para destruir, corromper o espírito do RPG, o que é ridículo. E isso é um problema que faz com que até hoje a porra do RPG seja tratado como um hobby. Isso, inclusive, como eu sendo um grande defensor do RPG como algo além de simplesmente um jogo, como nós deveríamos tratar o RPG como algo científico. Como até hoje, quando eu tento... Eu não sei se eu sou um dos poucos que faz isso no Brasil, eu acho que deve ter muito mais gente do que eu, mas... Toda vez que eu tento discutir o RPG como o estudo do RPG como uma plataforma científica, estudar cientificamente as construções, descrever cientificamente os parâmetros de um sistema, as pessoas falam, vêm pra mim, Gaia, você está sendo muito idiota, o RPG é um hobby, você não pode fazer isso, cada um se diverte como quer, e é essa mentalidade que faz com que o RPG não vá pra frente. É essa mentalidade, seja de um lado, achar que o RPG é um hobbyzinho, que portanto não pode ser estudado, ninguém tem que estudar isso assim, é não tratar o RPG como uma indústria séria. Até hoje, quando nós temos discussões idiotíssimas na comunidade de RPG, onde pessoas falam, é certo você cobrar pra narrar? Claro que é certo, porra! É óbvio que é certo, se tem gente que está disposta a pagar ao mestre pra jogar, é óbvio, é assim que a indústria cresce. Parar de tratar o RPG como se fosse um pecado, como se fosse inaceitável que alguém cobrasse para mestrar, como se fosse inaceitável que alguém tentasse estudar o RPG de um ponto de vista científico, como você fala, vamos estudar cientificamente um sistema, quais são os parâmetros, quais são as questões, quais são o passo a passo. Existem possibilidades de você afetar psicologicamente uma pessoa através de determinadas mecânicas, blá blá, e as pessoas ficarem com raiva disso. Ou então discutir, olha, essa forma daqui de construir um sistema normalmente errado, traz insatisfação para os jogadores e tal. Aí vem, quem é você para falar que eu estou fazendo errado o RPG? Se eu estou me divertindo e blá blá blá. É um monte de discussão que não leva o RPG para se tornar uma indústria. Uma indústria que vai crescer, trazer mais gente. De um lado tem esse pensamento e do outro tem esse pensamento. Daí da tirinha. Tem esse pensamento de novatos estão aqui para nos atacar e não sei o que, vamos nos fechar, vamos ser completamente idiotas. Isso de um lado, e do outro as pessoas falando, você não pode jogar desse jeito, você não pode ter raças malignas porque isso é errado, porque na vida real não existem raças, na vida real não existe raça maligna, é tudo cultura. Tipo, foda-se. Foda-se. Foda-se que na vida real não é assim. Se você quer discutir, fazer um RPG extremamente complexo, com as raças, com várias culturas, não sei o que, você pode fazer. Mas você também pode fazer um RPG de matar monstro. Você botou lá orc pra ser morto, você botou goblin pra ser morto, você botou lá, o objetivo é bater na porta da masmorra, derrubar a porta, matar monstro e pegar tesouro e ficar forte e depois matar monstros maiores. Você pode jogar isso. Esse tipo de atrito só gera estupidez. Só gera estupidez generalizada pra todo mundo. E o RPG acaba não indo pra frente. É sempre assim. Sempre quando o RPG começa a crescer e sair desse buraco onde ele está há 20 anos, sai do buraco onde ele se encontra, começa um atrito idiota que aí vem igreja, aí vem político, aí vem um monte de babaquice e fala, o RPG é coisa do demônio, o RPG tem que ser tornado ilegal, e blá blá blá, e aí o RPG morre. Aí passa 10 anos, aí começa a surgir e o RPG morre. Isso é muito estúpido. Muito estúpido. E essa tirinha representa basicamente um dos lados imensos dessa estupidez. E tipo, pra fechar aqui esse vídeo, o RPG está lentamente caminhando para ser seu buraco de hobby. Eu acredito que vai ganhar o grande palco das atenções nos próximos anos. Isso é maravilhoso. O que significa que muitas pessoas vão conhecer e vão jogar RPG. E vão entrar. E vão falar que essas coisas que estão fazendo é meio idiota. Então, como veteranos, é nosso dever sermos bons anfitriões e ensinar essas pessoas a jogar. E além disso, estarmos dispostos a aprender a nos adaptar. É nosso dever, como as pessoas que chegaram primeiro, ter noção disso. Ter noção que é possível mudar. É possível novas coisas. É possível aprender novas coisas. Nosso jeito de fazer não é sempre o certo. E nosso jeito de fazer pode ser meio escroto para muita gente.
é aprender com isso. Não é ser um bando de gente mimada e aí chegam novas pessoas e falar: eu me recuso a tratar você bem e a entender as suas tristezas porque eu não quero mudar. Então você se foda. Isso é um pensamento extremamente idiota, infantil, medíocre e que nós temos que, como veteranos, sermos melhor do que isso. Ok? Ao mesmo tempo, as pessoas novas têm que entender que é um estilo de jogo que já existe há décadas, que tem uma história e que não adianta você falar, então vamos queimar tudo, mudar tudo, e porque também não é desse jeito. É importante caminhar para o futuro aprendendo com o passado e não necessariamente destruí-lo. Então, os novatos, eles têm que se sentir abraçados nesse novo mundo que eles entram, e é nosso dever como veteranos fazer isso. Ao mesmo tempo, o novato não tem que chegar e falar, então vou fazer o que eu quiser aqui. Entenderam? É importante ter etiqueta dos dois lados. E é importante isso. E importante perceber que esse tipo de tirinha e esse tipo de discurso é extremamente estúpido, medíocre, birra infantil. Da mesma forma como o oposto, que é a galera que fala, não pode ter orc maligno. Vai se ferrar, cara. Vai se ferrar que não pode ter orc maligno. Eu vou botar o meu orc lá na minha masmorra, vou botar 50 orcs numa salinha de 40 metros quadrados, que nem tem como colocar tanto orc, e você vai enfrentar esses orcs. Eu vou botar um dragão naquela salinha. Qual é o sentido de ter um dragão naquela salinha? Nenhuma. Eu quis botar um dragão, vamos combater o dragão. Então é perceber que existem formas diferentes de jogar. Mas é isso. Aqui foi Gagai, até a próxima, pessoal. Falou.